bolo, precisa do ovo. Então a gente continua pagando, né? Triste, mas paga. Pois é, né? Fazer o quê? Para nos ajudar a entender o que levou a essa aceleração dos preços, a gente convidou aqui o professor de pós-graduação em finanças do IBMEC, Gilberto Braga, que já chega aqui trazendo as informações para a gente, para esse papo. Professor Gilberto, coisa boa te receber aqui. Boa noite, seja bem-vindo. E já quero saber o seguinte, professor, o mercado ele já esperava uma alta, né? Mas quais os impactos, os desdobramentos desse resultado do IPCA? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Nara. Boa noite a todos que estão assistindo a Globo News. É um impacto bastante relevante, porque ele tem um peso psicológico também muito grande, no momento em que o governo vem sendo mal avaliado. Ele fez uma manobra, como foi mostrado na reportagem, para baixar a inflação de janeiro, e com um evento que não é recorrente, ou seja, um evento pontual que acontece uma vez por ano, que é a questão do desconto do bônus de Itaipu, e a energia foi o que puxou esse resultado de fevereiro. Se não tivesse havido esse desconto no mês de janeiro, nós teríamos tido uma evolução mais ou menos gradual da inflação, sem grandes efeitos gangorra, como nós assistimos, um índice muito baixo em janeiro e um índice em contrapartida muito elevado em fevereiro, onde a gente tem um efeito metodológico de você ter descontado o período de comparação para um outro período com bastante exponenciação no aumento. Então, isso leva a esse... disso, Nara, é que a partir desse momento, o Banco Central se vê compelido em manter os juros elevados, apesar de ter havido uma pequena desaceleração no preço dos alimentos, não significa queda de preço, mas que eles aumentaram menos, e a percepção do consumidor é de que tudo está mais caro, e principalmente os alimentos, que sobretudo é aquilo que a camada mais baixa da remuneração da população brasileira, das classes menos abastadas, percebem que é quando vão comprar a sua cesta para colocar comida na mesa da sua família. Então, é uma percepção ruim da gestão governamental e tende a piorar ao longo de 2025. Eita, professor, não vai ter jeito, eu vou te fazer essa pergunta, porque a sua deixa agora já meio que me deu uma resposta. A gente pode esperar uma desaceleração para os próximos meses? Pelo visto, não, né? Na verdade, o que a gente observa é que o preço dos alimentos, que é um dos principais indicadores dessa inflação atual, ele deve começar a estacionar, ou seja, ele pode parar de subir e até cair um pouco, mas ele vai ficar num degrau mais alto, como se a gente estivesse subindo uma escada de preços, e quando o consumidor vai no supermercado, ele quer saber que ele comprava o ovo num preço de R$ 10 e hoje ele paga R$ 20, ou seja, é absolutamente difícil para o consumidor, para a população, aceitar pagar R$ 1 por um ovo, que é o preço médio que se pratica hoje nas feiras e nos supermercados. Então, você vai comprar uma caixa de ovo, ela não custa menos que R$ 10 em nenhum mercado do Brasil. Então, isso é sintomático de que, mesmo que o preço se estabilize, pegando o exemplo do ovo, em R$ 10, ele vai continuar achando que está muito caro, porque há um ano atrás ele pagava R$ 5, R$ 6 nessa mesma caixa de ovo. Então, essa percepção, ainda que de estabilização e até eventualmente de queda de preço dos alimentos a partir do segundo semestre de 2025, é muito complicado de administrar para o governo, porque isso depõe contra a competência e a capacidade do governo em gerir os preços e tem uma percepção de avaliação muito ruim da população. Agora, professor, o senhor citou ali algumas medidas do governo para tentar dar uma segurada, né? Mas o que mais o governo pode fazer, né, para dar uma barateada, principalmente no preço dos alimentos? É aquilo que o senhor falou, a gente vai fazer compra, caramba, a gente se assusta demais. O que faz? Ou substitui, deixa de comprar, ou compra bem menos, né? A geladeira está um pouquinho mais vazia. Existem aí duas questões, quer dizer, uma primeira delas é que nós temos, nesse momento, um certo cabo de guerra. Se, por um lado, nós temos uma equipe econômica do governo, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, uma ala do governo que defende a austeridade de gastos, o equilíbrio fiscal, corte de despesas. Por outro lado,
nós vemos o governo acuado com a sua aprovação em queda, necessitando recuperar a sua imagem, por isso tomando medidas expansionistas. Nós verificamos na semana passada, antes do Carnaval, também o anúncio da liberação do fundo de garantia para aqueles optantes do saque aniversário. Hoje o governo, mais cedo, ele editou uma medida provisória criando uma nova modalidade, aperfeiçoando o crédito consignado para a iniciativa privada com garantia do fundo de garantia, o que não resolve a questão da renda, mas distribui crédito, aumenta, pode até triplicar hoje a capacidade do chamado estoque de crédito consignado do setor privado. Então, se por um lado a gente observa uma ala do governo tentando conter e equilibrar as despesas e manter o orçamento equilibrado, por outro lado, a gente observa uma ala mais política do governo na necessidade de recuperar a imagem da atual gestão, nesse sentido, tomando medidas que vão em sentido contrário e que estimulam as despesas e estimulam o consumo. Então, o que a gente pode observar é que isso vai ser uma luta para o resto do ano e muito difícil do consumidor em relação aos alimentos se equilibrar no meio de toda essa confusão. O que o consumidor pode fazer, te respondendo mais objetivamente para te devolver a palavra, é, além de pesquisar, buscar comprar as promoções. Hoje existe toda uma possibilidade de gestão de preços através da internet, do celular, dos chamados encartes, e tentar comprar só aquilo que é necessário, evitando os gastos supérfluos. Exatamente, professor. Eu já boto isso em prática, hein? Aprendi com o senhor, já boto em prática e faz toda a diferença. Não tem jeito, ou é isso, ou você vai acabar pesando demais o orçamento. Professor, obrigada. Sempre bom te receber aqui. Uma boa noite, hein? Um abraço a todos. Tchau, tchau.